Olá, sejam bem-vindos. E essa é a nossa quinta videoaula, que, como falei, iremos falar sobre criação de usuários, criação de grupo, unidades organizacionais e políticas de segurança. Então, quando a gente instalou o ADDS, ele meio que disponibilizou uma aplicação para a gente, que a gente abre vindo aqui no menu de iniciar, Administrative Tools, que é essa aplicação aqui, Active Directory Using Computers. Como foi falado, o ADDS ele serve para disponibilizar os objetos de rede a usuários. E nessa aplicação é onde a gente cria esses usuários, cria grupos para definir políticas para ele, entre outras coisas que a gente pode estar fazendo aqui. Aqui já mostra o nosso domínio e a gente pode estar abrindo, né? Ele vem minimizado, a gente pode estar abrindo. E aí vai ter os computadores que estão no domínio. No caso, a gente não ingressou o cliente teste, ele já está mostrando aqui. Vai ter algumas pastas padrões e dentro dessas pastas vai ter usuários, que por enquanto só tem um usuário administrador e já tem alguns grupos de segurança, certo? E como é que a gente faz para criar usuário? A gente vai vir aqui nessa parte já existente de usuário, vamos clicar em New e aí vamos criar um usuário aqui, certo? No primeiro usuário eu vou criar aqui o usuário Eric Rai, como exemplo. E aí vai ter um nome de logon para ele, e aí eu vou colocar eric.rai, só como exemplo mesmo, então vai ficar ericrai@tuto.com. E aí eu vou dar um next, e ele vai pedir uma senha, e aí eu vou dar uma senha padrão para ele, por enquanto, e a senha aqui vai ter que ter os mesmos requisitos na senha do servidor. Tem que ter caracteres, números e letras, certo? E aqui ele vai dar 4 opções que a gente pode estar alterando. A primeira é que o usuário ele deve alterar a senha no primeiro logon. E para que serve essa opção? Em algumas empresas acontece o seguinte fato, de que o usuário não muda a senha, só quem tem a senha, o direito de mudar a senha é o administrador. Então, às vezes acontece algumas coisas dentro do usuário e o usuário vai jogar culpa para o administrador. O administrador ele tem minha senha, pode ter sido muito bem ele que alterou isso. Então, acontece que meio que já vem como uma opção marcada essa questão de mudar a senha, o usuário mudar a senha assim que ele fizer o primeiro logon. Afinal, o administrador ele não precisa saber a senha dele para poder fazer alguma alteração. A segunda opção é de que o usuário não pode mudar a senha de jeito nenhum. A terceira é que a senha nunca expira, porque já vem de padrão do Windows a senha do usuário expirar, então de tempos em tempos ela expira e aí tem que estar dando uma outra senha. E vem uma opção para que a conta esteja desabilitada. Essa opção é bem interessante, que são para aqueles administradores que são proativos e, por exemplo, numa empresa que um novo funcionário vai entrar daqui a uma semana e aí o administrador já está por dentro disso, ele cria o usuário para aquele funcionário que vai entrar, deixa desabilitado. Depois que o usuário entrar na empresa, é só ele habilitar a conta e aí a conta já vai estar funcionando normalmente. E aí a gente vem em Next, ele dá um resumo de qual vai ser o nome dele, o nome do usuário, para falar a verdade, o logon, que é eric.rai@tuto.com, e aí a gente clica em Finish, o usuário já vai estar criado. E eu vou criar um outro usuário, só para a gente poder fazer algumas coisinhas. Eu vou estar Finish. E aí agora eu vou mostrar como criar grupos. O processo de criação de grupo é bem fácil também e semelhante aos usuários. A gente vai vir com o botão direito em Users, New, Group, e aí ele vai pedir o nome do grupo. E aí eu vou botar um exemplo só como um exemplo mesmo, tá, vendas, e aí ele vai mostrar o escopo do grupo, se vai ser domínio local, global, universo, e vai mostrar o tipo de grupo, se vai ser de segurança ou de distribuição. Os grupos de distribuição servem só para, por exemplo, mandar e-mails, ou então funções bem básicas, eles não têm nenhum tipo de função de modificação, uma função meio como se fosse uma função de administrador, que os grupos de segurança têm. Os grupos de segurança fazem a mesma coisa que a distribuição, só que com funções a mais na questão de alteração. E eu vou dar um OK. Foi criado o grupo, é bem simples. Vou criar um outro grupo. Aqui, vou criar o grupo marketing. Mesma questão, pronto.
E agora eu vou adicionar usuários a esses grupos, certo? Para adicionar os usuários que a gente acabou de criar, a gente tem que clicar com o botão direito no grupo, vamos nas propriedades, e aí vai ter members, a gente clica no members, vai em add, a gente digita o nome do usuário por cima, Eric Rai, aí a gente coloca check names, ele vai checar o nome do usuário e ele vai mostrar o e-mail para logon. Eu dou OK e agora ele já está adicionado ao grupo Eric, e aí eu vou dar um OK e eu vou fazer a mesma coisa no marketing com o Francisco Grindelwald. Vamos lá, Francisco Grindelwald, check names, eu dou um OK, beleza. Aí eu já criei o grupo, já criei o usuário, foi um processo bem simples. E agora eu vou criar uma unidade organizacional. Uma unidade organizacional é como se fosse uma pasta dessa, só que ela é diferente porque eu posso estar fazendo opções de administração dela, como por exemplo implantar uma política de segurança que eu não posso implantar em pastas normais, como por exemplo essa pasta aqui, ó, dos controladores de domínio, ela é uma unidade organizacional e eu vou criar uma também. A gente vem com o botão direito em cima do nome do domínio, vamos em New. E a gente clica em Organizational Unit, que é para criar a unidade organizacional. E eu vou botar só o nome teste mesmo, porque é só um teste que eu quero mostrar para vocês. E aí vai ter essa opção de Protect Contain from Accidental Deletion. Aqui ele fala para proteger o contain de deletações acidentais, porque acontece muito às vezes de, por exemplo, ter vários containers e o administrador acabar excluindo um que não era para excluir. E aí ele vai acabar excluindo todos os usuários e todos os grupos que tem naquele container. E isso não vai ser de fato bom, porque ele vai perder bastante tempo para recuperar aquilo. Então é bom deixar essa opção marcada, mas se for tentar excluir, ó, ele vai dizer que a gente clica em sim, e ele vai falar que não temos privilégio suficiente para deletar o container. Então eu vou clicar em OK, o container está vazio, mas eu vou mover aqueles usuários que eu acabei de criar, aqueles grupos que eu acabei de criar para esse container. E aí eu vou pegar o grupo vendas, vou clicar em Move, vou botar no teste 1 e o grupo Market, vou clicar em Move e botar em teste 1. Certo? Então o grupo, o container, né, a unidade organizacional teste 1, ele já está com os dois grupos que eu acabei de adicionar. Mas se eu quiser criar algum grupo já dentro desse container, eu posso clicar, tem essa opçãozinha aqui, esse atalho para criar um grupo, para criar um usuário. Se eu quiser, eu posso estar criando outra unidade organizacional dentro dessa unidade organizacional. E por enquanto esse é o exemplo, como eu tenho a mostrar a vocês. E agora eu vou mostrar a parte de instalar ou acrescentar políticas de segurança. Vou fechar aqui a parte do Use and Computers, vou nas Administrative Tools, vou vir aqui em Group Policy Management, que é gerenciamento das políticas de grupo. Ele vai abrir e aqui ele vai mostrar uma tela semelhante à tela da Use and Computers, e aí a gente vai ter aqui algumas unidades organizacionais, no caso aquela Domain Controllers, como eu mostrei a vocês, e a Teste 1 que a gente criou, certo? Como vocês podem notar, dentro da Teste 1 não tem nenhuma unidade, não tem nenhuma política de segurança ainda, e é isso que a gente vai fazer, vai acrescentar um agora. A gente clica no segundo botão, vai em Create a GPO, e aí ela vai pedir um nome, eu vou botar só o nome de teste mesmo. Dá um OK, já está dizendo que já existe, não está teste 2, deve ter sido como eu estava testando. Então eu vou clicar em Edit, porque essa política, eu criei uma política, mas ela não está dizendo nada ainda, então eu vou editar ela. E aí eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. Essa questão de política ela é bem abrangente. Existem diversas políticas de segurança, muitas mesmo, e aí só dá pra gente conhecer se a gente estiver mexendo. Caso não vai ser impossível a gente conseguir adicionar, conhecer tantas políticas assim. Então eu vou mostrar só uma mesmo de exemplo. Então a questão de política mesmo fica com vocês. E aqui a gente pode ver que as políticas são divididas em configurações de computador, configurações de usuários e políticas. A gente pode ver configurações de software, configurações do Windows, algumas questões de administrativas, preferências. E aqui na preferência dos usuários eu vim Control Settings, eu vim políticas, Administrative Templates, Control Panel. E aqui eu vou mostrar uma política de segurança para proibir o acesso de controle, proibir o acesso ao controle, o painel de controle daquele usuário que ele está
usando. Então o usuário não vai ter acesso ao painel de controle. Então eu vou clicar em Edit essa política. Ela está dizendo que não está configurada, então eu vou clicar em habilitar, vou dar um OK, e aí a política já vai estar habilitada. Ou seja, dentro do teste 1, quem está dentro do teste 1? O grupo vendas e o grupo marketing. Então esses dois grupos, os usuários que estão dentro dele, eles não vão poder ter acesso ao painel de controle. E dentro dessa política eu posso estar alterando para que dentro do container do teste 1, só um grupo ele siga essa política. Por exemplo, só o grupo de vendas seguir a política de não poder mexer no painel de controle. Então eu vou vir aqui na minha GPO, vou dar 2 cliques, clicar em OK. Ele vai mostrar alguns detalhes sobre a política. Aqui vai mostrar que é todos os usuários autenticados, mas eu vou adicionar, vou botar o grupo vendas, por exemplo, check names, e aí ele verificou que tem um grupo vendas. E aí ele mostrou um grupo vendas, que é do domínio tuto, e ele está aqui, e aí ele está dizendo que está mostrando que todos os usuários autenticados do container teste 1 e o grupo de vendas vão estar sendo proibidos de mexer no painel controle. Só que esses dois são a mesma coisa, porque o grupo de vendas ele está dentro do teste 1. Então eu vou deletar os usuários autenticados e vou deixar só vendas. Ou seja, os usuários de marketing eles vão poder estar mexendo no painel de controle, mas os de venda não, porque eu defini isso agora na política de grupo. Então, como eu falei, essa questão de política de grupo é bem abrangente. Só vai aprender fuçando mesmo, lendo as políticas, porque são muitas. E por essa videoaula é só. E na próxima videoaula a gente vai estar falando sobre o DHCP. Vai ser uma videoaula bem extensa, porque a gente vai estar instalando e configurando.